Olá! A questão dos recursos hídricos é uma questão gravíssima para o mundo todo. Nós estamos observando, e o telespectador sabe muito bem, guerras que já estão se armando no mundo por conta do uso da água. Nós temos no Oriente Médio uma divisão clara entre aqueles que obrigatoriamente têm que se servir da cisterna, como se fazia da época de Jesus Cristo, e aqueles que são abastecidos pela água do sistema de abastecimento público. São os privilegiados. O Brasil, neste mundo, é o mais privilegiado ainda. 20% da água disponível para uso humano no mundo está no Brasil. E temos que nos lembrar que só 2% da água existente em nosso planeta é que se destina efetivamente a ter uso humano. Para falar sobre esse assunto e sobre como a lei está hoje, cada dia que passa, regulando mais o uso desse recurso tão importante para a nossa vida, que é a água, trouxemos, no ambiente legal, Ana Maria Genari. Doutora Ana Maria Genari, advogada, consultora na área de recursos hídricos, inclusive com experiência pública nessa área, e amiga de longa data. É um prazer ter você aqui conosco, Ana. Prazer é todo meu. Ana, como é que está hoje a questão dos recursos hídricos no Brasil e no estado de São Paulo? Bom, recursos hídricos no Brasil, as pessoas quando ouvem falar água, Brasil, não tem problema nenhum, porque o Brasil tem muita água. Isso é verdade, mas uma parte só. Por quê? Porque às vezes a gente tem muita água numa determinada região e a outra região carece, não só de quantidade, mas principalmente de qualidade da água. Então, a cidade de São Paulo, por exemplo, tem um problema seríssimo nesse sentido. E a mesma coisa ocorre, por exemplo, no Rio de Janeiro. E para poder gerir esta água, é óbvio que é importantíssimo uma política de recursos hídricos. Então, hoje, todos os estados da nossa federação têm uma política específica de recursos hídricos e o Brasil também tem a Política Nacional de Recursos Hídricos. O importante nisso é sabermos articular os estados, os órgãos gestores. Os órgãos gestores são aqueles que cuidam principalmente da outorga de recursos hídricos. Então, o que significa dizer, eu não posso usar a água sem pedir a permissão, a autorização para o Estado, que, conforme a Constituição Federal, o Estado é que tem o poder, dever de administrar a água, porque a água é um bem público. Isso é muito importante a gente sempre lembrar. A água que a gente usa aí para lavar as ruas, os carros, tem um valor e ela é um bem público. Essa questão, a água é um bem público, ou seja, pertence a todos nós e é de importância fulcral para a legislação e para o governo. Esta água, ela não se destina só a dessedentar, ou seja, a resolver a nossa sede, né? Esta água se destina às atividades econômicas também, né? Ana, como é que você tem visto hoje o trabalho do governo na distribuição dos usos da água, né? Como é que isso hoje está se realizando nas bacias, nos cursos d'água? Qual é o mecanismo que nós temos hoje à disposição para dizer o que deve ser destinado ao abastecimento humano, o que deve ser destinado ao abastecimento da indústria e o que deve ser destinado ao saneamento? Para falar um pouco disso, é importante a gente ter em mente que o Brasil adotou um sistema de gestão fantástico. Foi mais ou menos uma cópia do sistema francês. Então, nós temos um sistema de gestão onde o Estado não atua sozinho. Ele necessita da participação da sociedade civil, dos usuários, dos municípios. Então, isso já faz com que o Estado não decida sozinho. Por quê? Existem comitês de bacia hidrográfica. Vou dar um exemplo apenas. São Paulo, nós temos 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos. Significa dizer que as bacias hidrográficas foram divididas
em 21 unidades de gerenciamento de recursos hídricos. E nessas 21 unidades fizeram-se os comitês de bacia hidrográfica. Então, são 21 comitês de bacia hidrográfica, 22 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, porque 2 UGRs, que são as unidades, formaram um só comitê. E, partindo dessa premissa, resoluções, deliberações importantíssimas na área de recursos hídricos está à mercê também, é óbvio que não é só, mas é também desses comitês, que deliberam sobre a questão das águas dentro daquela região, daquela unidade de gerenciamento de recursos hídricos. E dependendo da matéria, essas questões são levadas também ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que vai ratificar alguma decisão. Ou seja, tem uma certa politização nesse uso, né? Porque os conselhos, eles são formados aí por representantes de sociedade civil, governo, né? Tripartites. São tripartites, né? Como é que é hoje a sua experiência? Isso tem dado resultado? Gera muito conflito? Ou acaba dificultando o planejamento do Estado no uso desse recurso? Pelo contrário, primeiro porque a legislação já está normatizando nesse sentido. Então, em tese, basta cumprir o que a lei disciplina, que fica muito mais simples. Então, tem todas as obrigações, as competências dos comitês, assim como do Conselho Estadual e também dos órgãos gestores, que não podem falar, eu me eximo dos problemas, vou deixar tudo com os comitês de bacia. Não é nada disso. O importante disso tudo, a minha visão é essa, é a integração e a articulação de todos esses segmentos. Então, é muito importante os usuários, a sociedade civil, os municípios, o Estado, eles articularem e atuarem em conjunto. Porque só o Estado decidir o que é importante, o que não é importante, é uma questão que pode gerar muito mais conflito. E a experiência, por exemplo, aqui em São Paulo, a Política Estadual de Recursos Hídricos, ela surgiu em 1991. Então, olha quantos anos. São Paulo é pioneiro, inclusive. É pioneiro. Né? Foi a primeira lei de recursos Exatamente. hídricos, de política, né? De recursos hídricos. E por que nós somos pioneiros? Porque os problemas sempre começam aqui, principalmente com relação à água. Então, começou aonde? Na bacia do PCJ, do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, onde estavam com problema. Estavam considerada uma bacia crítica, tem até um decreto do Estado que trata disso. Então, a partir desse princípio, criou-se o comitê lá do PCJ e depois, no mesmo momento, o comitê do Alto Tietê, que também é aqui, significa a cidade de São Paulo e a região metropolitana também carecia, né, com a qualidade e quantidade da água desde aquela época. É importante até que o nosso telespectador entenda uma questão grave do porquê dessa discussão que a Ana colocou aqui. 60% da água que abastece a nossa cidade de São Paulo, 60% não vem da bacia onde estamos, que é a bacia do Alto Tietê, vem da bacia do Piracicaba. Né? E até pouco tempo atrás haviam cidades banhadas pelo rio Piracicaba que ficavam meses sem receber água, porque a água, de certa maneira, estava sendo destinada para a cidade de São Paulo. Né? Como é que era a retribuição disso, né, antes, e como é que está hoje a retribuição desse uso pela cidade de São Paulo, desse recurso, né, em relação às cidades da bacia do Piracicaba? Então, com relação à questão da bacia do PCJ, o que está havendo é que tem um prazo, e expirando esse prazo, que já está chegando no final, não vai mais haver essa transposição da água lá do PCJ para cá, para São Paulo. Então, já estão... isso é o governo que tem que decidir, é óbvio, isso aí não vai partir de sociedade civil, nem seria o caso, que tem que trazer água de um outro local para cá. Então, ele já tem essa... E aquela obra enorme de transposição, né, como é que ela fica? Vai ser abandonada? Bom, agora, essa questão também, particularmente, eu não sei ainda como foi decidido. Mesmo porque, infelizmente, ainda não tem líquido e certo o que vai ser feito. O que eu sei, pelo menos o que eles estão tratando, é que de lá não vai mais poder vir. Por quê? Porque já está numa condição crítica aquela bacia hidrográfica também. Não tem mais por que ficar transferindo.
O rio Piracicaba, por exemplo, que é um rio tão importante, é um rio de domínio da União. Então, por quê? Porque ele passa por 2 estados. E aí a gente tem que entender também que tem... Ele nasce em Minas, né? Isso que eu ia completar. Tem o interesse também do estado de Minas. Muito embora ele fique muito... O tamanho dele é maior aqui no estado de São Paulo, ele nasce em Minas. Então, eles têm interesse sobre isso. E voltando para essa questão da gestão, olha como é importante a gestão hídrica. Em questões dessa natureza, por exemplo, lá na bacia do PCJ, eles tem-se o seguinte, um comitê federal que segue a legislação nacional. Tem um comitê de São Paulo, criado segundo as normas paulistas. E o comitê de Minas. E aí o que fizeram? Na hora de deliberar, de decidir, unem-se esses 3 comitês e aí normatizam, decidem unidos os 3 comitês. Então, mas essa integração, essa articulação, não foi uma decisão do presidente da República, tampouco dos governadores. Foi uma decisão que partiu dentro daquela região. Então, isso prova que é assim que tem que ser. As pessoas interessadas que ficam na região é que tem que normatizar sobre as questões afetas à respectiva região. Mas são questões estratégicas importantes que transcendem um pouco essa visão. Eu sempre tive por mim que a gente precisa efetivamente saber que o mundo, né, ele é administrado por bacias, né? As culturas são determinadas pelas bacias, né? O sotaque é determinado pelas bacias, Pirpa, Popó, né? No final, a água do Piracicaba tem um sotaque específico, né? Por conta da bacia, né? Isso. Agora, há interesses estratégicos transcendentais. Esse é um caso típico. Milhões de habitantes numa cidade conurbada, uma região metropolitana com 39 municípios, né? E que não vai conseguir oferir esse recurso hídrico necessário para o seu abastecimento do rio Tietê, que é efetivamente uma bacia pobre em relação ao volume de pessoas que vivem nela, né? É um conflito que nós estamos observando, vai ser difícil de ser resolvido nos próximos anos, né, Ana? Mas é um conflito que tem que ser resolvido. E São Paulo tem mostrado, o estado de São Paulo tem mostrado que quando a questão realmente aperta, aí a política estadual sempre arruma uma forma de resolver. Porque, caso contrário, da onde vai vir a água? Não tem. E nós precisamos porque é o que você falou, tem muita gente aqui, não tem outra forma. Então, pelo que eu tenho conhecimento, eles estão sim discutindo isso. A alternativa é talvez a elevar a água da bacia do Ribeira do Iguape para São Paulo. Né? E sai caríssimo. Significa dizer, caríssimo e uma outra obra tão grande quanto aquela da década de 70. Caríssima, mas pelo que eu tenho ouvido dos técnicos, que veja bem, eu sou uma mera advogada, não sou técnica, né, não sou engenheira, mas o que eu posso dizer é que acho que essa vai ser a única e última alternativa. Como vocês podem observar, nós estamos efetivamente no limiar de um conflito pelo uso de recurso hídrico importante numa região metropolitana que é das maiores do mundo, dentro de um país que é um país privilegiado porque detém a maioria, né, grande parte da água superficial do planeta, né? Imaginem o que vai acontecer nos demais continentes, né, num futuro muito próximo, por conta de um recurso que ali torna-se cada vez mais escasso, que é a água potável do nosso planeta. Fica aí a questão para vocês meditarem em casa. Ana Maria, muito obrigado por sua participação. Volte sempre a Ambiente Legal. Muito obrigada, agradeço bastante e estou à disposição. Obrigado a vocês que estão nos assistindo e até mais.